Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e o vídeo de hoje é o primeiro diário de leitura de Crime e Castigo do Dostoiévski, do nosso projeto de leitura coletiva Aventuras por Crime e Castigo, Aventuras por 6C. E eu decidi gravar então diário de leitura a pedido de vocês que me seguem aqui, que me acompanham, que não tem Instagram, né, já que nós temos o nosso grupo de discussão lá no Instagram. Então eu decidi vir aqui e fazer esses vídeos, né, serão uma sequência de vídeos sobre crime e castigo. E hoje então nós vamos discutir a primeira parte. Sintam-se à vontade para deixar seus comentários, para nós conversarmos através dos comentários então sobre suas opiniões, seus apontamentos. Então esse é o lugar onde a gente vai poder discutir aqui no YouTube Crime e Castigo, a primeira parte. O que eu tenho para falar desse livro antes da gente entrar na discussão propriamente dita? Eu confesso que está sendo uma experiência interessantíssima ler Crime e Castigo do Dostoiévski, que eu já tinha lido 3 livros. Eu já li Um Pequeno Herói, Noites Brancas e Gente Pobre. Inclusive, Gente Pobre é um dos meus favoritos, né? E Crime e Castigo, obviamente, não deixa nada a desejar. Para quem não conhece, Dostoiévski foi um grande escritor russo, um dos maiores da literatura mundial. E ele foi preso, participar de algumas atividades ali envolvendo o movimento socialista. Ele passou um tempo na prisão e ele aproveitou para observar a vida na prisão, o cotidiano, o dia a dia. Ele teve a ideia de criar um personagem, que eu ainda não terminei o livro, mas para criar um personagem que com certeza é um dos maiores da literatura, na minha opinião, como Raskolnikov. Crime e Castigo foi publicado inicialmente numa revista. Somente em 1867 foi devidamente publicado em um volume único. Bom, nós temos em Crime e Castigo, então, o protagonista Raskolnikov. Ele era um estudante de direito, ele cursava direito, mas teve que abandonar os estudos. Então, no início, nos primeiros capítulos, a gente vai conhecendo um pouco da vida dele. Ele, a todo tempo, era tratado como ex-estudante. Ele estava passando por dificuldades financeiras bem sérias, tanto que ele devia a locadora, né, do lugar onde ele morava. Ele devia os aluguéis e ele tinha muito medo de encontrá-la, então ele meio que fugia dela. E a gente vai acompanhando, eu acho muito interessante, acompanhar justamente a parte psicológica desse personagem. Que por passar por dificuldades financeiras, por ter que largar os estudos, viver de bicos, ele era psicologicamente instável. E a gente vai vendo isso no decorrer dessa primeira parte, tanto na forma com que ele via as pessoas, quanto em seus monólogos, né? E a gente se depara, então, no livro com muitas falas, muitos pensamentos dele para ele mesmo, a todo tempo refletindo sobre N situações. Por ser solitário também, por viver sozinho, eu acho que isso era um grande agravante. Tem uma questão em relação a essa solitude dele, que a gente vê na segunda parte, então não vou comentar nesse vídeo, onde a gente vai falar um pouco sobre a vida amorosa dele, logo nas primeiras páginas da parte 2. Mas vamos então dar continuidade aos acontecimentos dessa primeira parte, que é crucial para a história. Antes de continuar, eu já vou deixar no título do vídeo, mas nesse vídeo nós teremos spoiler. É um vídeo de discussão, é um diário de leitura. Então eu vou comentar informações da história, caso você não tenha interesse em saber os acontecimentos agora, porque você ainda vai ler, ou porque você ainda não leu a primeira parte toda e não quer ter spoiler, você não quer saber, então é melhor não assistir. Volte aqui quando você terminar a leitura. Mas, a título de curiosidade também, se você quiser assistir, é só continuar e não esqueçam de curtir o vídeo. Bom, e por causa das suas dívidas, então, a gente vê que ele vai atrás de conseguir dinheiro. Então, ele vai numa casa de penhores, num local, que na verdade é um apartamento, onde vive uma mulher chamada Aliona Ivanova. A gente vai percebendo ali pelas características que ele descreve, que ela é rude, ela é muitas vezes injusta no valor que ela dá em cima das peças. Ele leva relógio que pertenceu ao pai dele para penhorar e ela acaba dando um trocado para ele. E com pouco dinheiro que ele recebe pelo penhor, ele acaba indo para um bar. E eu até destaquei uma frase bem interessante dele aqui,
Um só copo de cerveja, uma torrada, e eis que, num instante, a mente se fortalece, o pensamento clareia, as intenções se consolidam. Ele, então, acaba indo para esse bar, ele bebe ali, e ele acaba conhecendo um homem, que, a princípio, eu achei muito chata a situação dele, muito, sei lá, pareceu que era para encher ali, para preencher espaço na história, mas, bom, o homem se chamava Marmeladov, e ele começa a contar histórias sobre sua vida, que sua esposa foi espancada por um homem, enfim. Então ele vai contando histórias da vida dele, histórias bem longas, eu acho que ficou muito cansativo os inúmeros detalhes a princípio. Inclusive eu achei que em certos momentos ali os parágrafos longos começaram a me cansar um pouco, a princípio. Porque depois que acontece o que aconteceu, eu não ligo para mais nada de parágrafos longos e, enfim, a história me ganha. Esse homem que o Raskolnikov começa a conversar, ele era um servidor reformado, tinha ali na faixa de 50 anos, 50 e poucos anos. Ele começa então a contar histórias de sua vida. Quem chama a atenção ali é a sua mulher, né? Depois o protagonista acaba indo conhecer a esposa desse cara. E a mulher se chama Katerina Ivanova, o mesmo sobrenome daquela Jota, daquela senhora que trabalhava com penhores. Bom, as dificuldades financeiras dele estavam tão ruins que ele acabou deixando de receber comida. A sua locadora não dava mais comida a ele, porque ela achava um absurdo ele estar ali, não pagar o aluguel, enfim. Mas mesmo assim, tinha uma senhora que trabalhava ali, que era cozinheira, era a única funcionária da locadora, chamada Anastácia. Ela sentia muita pena do Raskolnikov, sempre reservava um pratinho de comida para ele e dava para ele se alimentar. Em determinado momento da história, a gente recebe também uma carta de sua mãe, que muito longa inclusive também, mas com muitos detalhes importantes para a sequência da história. Ali a gente vê também um pouco do relacionamento do protagonista com a família, com a mãe e a irmã no caso. A gente vê que ele se preocupava com elas, que ao mesmo tempo que ele era rabugento, que ele reclamava muito das coisas, também pela situação que ele vivia, né? A gente percebe ali na carta que ele amava muito a mãe e a irmã. E a gente conhece ali alguns fatos, né, sobre a irmã, que a irmã vai se casar, e ele não gosta muito dessa história. E uma coisa que me chamou muita atenção é a sequência de fatos, de acontecimentos que a todo momento a gente está conhecendo pessoas, personagens novos, acontecimentos novos, conversas, né, assuntos novos, e que tudo vai acabar tendo relação com a história. Em certo momento a gente também acaba conhecendo a Lizaveta Ivanova, irmã da Aliona, e a Lizaveta, ela tinha na faixa aí dos 30 e poucos anos, 35 anos, e ela era muito explorada pela irmã. Ela trabalhava de noite e, por ser muito tímida, muito quieta, muito reclusa, ela acabava não expondo o que ela sentia, né? Então ela acabava sempre acatando a irmã. Raskolnikov, houve uma conversa da Lizaveta com um casal, e esse casal, no caso, estava oferecendo um emprego para ela, falando para ela sair da casa da irmã, que era furada. E, enfim, o casal queria que ela vendesse alguns itens, revendesse alguns itens femininos. E o Raskolnikov acaba observando ali a Lizaveta ia ficar um tempo fora. E aí eu pulei uma parte da explicação, né? Você já deve ter percebido. Que o Raskolnikov, ele acabou nutrindo um sentimento muito ruim pela agiota, né? Pela Aliona. E ele acabava tendo sonhos, inclusive, que então a gente sabia que ele não gostava da velha, principalmente por ela ser injusta. E já aí, quando ele ouve essa história da Lizaveta com o casal, ele começa a ouvir uma história de um oficial falando justamente sobre a Aliona, a mesma coisa que ele pensava. Ela era uma velha rabugenta, que não estava nem aí para ninguém, que só queria saber de lucrar. E ele se sentiu interessado e começou também a conversar e a questionar algumas coisas com esse oficial. A partir daí, a gente tem o fato que é o marco do Crime e Castigo, na minha opinião. O Raskolnikov estava decidido a matar a agiota, a matar a Aliona. E ele reproduziu o sonho que ele teve, né, de matá-la com um machado. Então, para matar a senhora, ele acabou tentando pegar o machado da Anastácia, mas não conseguiu. E conseguiu pegar o do zelador. E aí a gente percebe também a todo tempo a insegurança dele, o medo que ele tinha também,
de cometer o ato. A gente percebia também muitas vezes pelas atitudes dele que ele não via mais sentido na vida. Então, eu acho que quando ele tomou essa atitude, ele deve ter pensado que ele não tinha nada a perder, mas ele tinha. Tanto que ele mostrou ali a ficar inseguro quando foi chegando perto do apartamento. Foi uma luta para ele chegar até o andar, escondido, sem que ninguém pudesse vê-lo. E ao bater na porta, a Leona sentiu certa insegurança. Então ela relutou um pouco em abrir, mas ele adentrou no apartamento e acabou cometendo o crime. Então ele matou a Leona utilizando o machado. E depois que ele conferiu que ela estava morta, ele foi atrás de onde estavam as joias, enfim, o que ela tinha ali de valor. E ele escutou um barulho. Quando ele viu, Lizaveta estava no apartamento, incrédula, olhando para o corpo da sua irmã. Ele, obviamente, cometeu mais um assassinato. Eu não imaginava, porque na sinopse que a gente vê na internet, enfim, a gente sabe que ele matou alguém. Alguém, não mais de uma pessoa. Então me pegou de surpresa mesmo. Eu fiquei totalmente chocada com a reviravolta dessa primeira parte, que já acontece no final da primeira parte. A mulher não consegue reagir, ela fica incrédula no que ela tá vendo ali, a irmã daquele jeito. Ela não foge, ela não corre, e o Raskolnikov acaba matando ela também a machadada. E aí a gente vê que ele realmente ficou com muito mais medo, ele se tremia todo. Então o narrador vai contando pra gente a questão emocional do protagonista ali após cometer 2 assassinatos. E ele acabou fugindo. Só que durante essa fuga ele teve também seus imprevistos. E a primeira parte se encerra dessa forma, né? A segunda já começa com ele em casa, jogado no sofá. Mas isso é assunto para outro vídeo. O que eu falo até agora de Crime e Castigo é que tá sendo uma experiência sensacional, uma leitura única. Eu até comento nos meus stories, inclusive tô gravando vlog de leitura também, falando como que a escrita do Dostoiévski é única. Só para ressaltar, essa tradução aqui da Martine Claret é do russo direto para o português, eu já comentei isso também. Bom, agora vamos ver o que vai acontecer com o nosso protagonista, se ele vai se entregar, se ele vai ser encontrado. Já na segunda parte tem uma situação ali que já deixa o leitor apreensivo. E é isso. Deixa aqui nos comentários os seus destaques, o seu parecer sobre a primeira parte de Crime e Castigo. Vamos conversar aí um pouco também sobre o que vocês acharam da história. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e de me acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.